Parte 2ª dos órgãos da Justiça Eleitoral. Artigo 12. São órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 1. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país. Inciso 2. Um Tribunal Regional, na capital de cada Estado, no Distrito Federal e, mediante proposta do Tribunal Superior, na capital de território. Inciso 3. Juntas eleitorais. Inciso 4. Juízes eleitorais. O número de juízes dos tribunais regionais não será reduzido, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do Tribunal Superior e na forma por ele sugerida. Artigo 14. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Parágrafo 1º. Os biênios serão contados ininterruptamente, sem o desconto de qualquer afastamento, nem mesmo o decorrente de licença, férias ou licença especial, salvo no caso do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Os juízes afastados por motivo de licença, férias, licença especial de suas funções na Justiça Comum ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, exceto quando com períodos de férias coletivas coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento. Parágrafo 3º. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Parágrafo 4º. No caso de recondução para o 2º biênio, observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura. Artigo 15. Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Título 1. Do Tribunal Superior. Artigo 16. Compõe-se o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 1. Mediante eleição pelo voto secreto. Alínea A. De 3 juízes, dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e, alínea B. De 2 juízes, dentre os membros do Tribunal Federal de Recursos. Inciso 2. Por nomeação do Presidente da República, de 2 entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. Parágrafo 2º. A nomeação de que trata o inciso 2 deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato
de caráter político, federal, estadual ou municipal. Artigo 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para o seu presidente um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao outro a vice-presidência, e para o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, um dos seus membros. Parágrafo 1º. As atribuições do Corregedor-Geral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º. No desempenho de suas atribuições, o Corregedor-Geral se locomoverá para os estados e territórios nos seguintes casos. Inciso 1. Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2. A pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais. Inciso 3. A requerimento de partido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 4. Sempre que entender necessário. Parágrafo 3º. Os provimentos emanados da Corregedoria Geral vinculam os corregedores regionais, que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento. Artigo 18. Exercerá as funções de Procurador-Geral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o Procurador-Geral da República, funcionando, em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal. Parágrafo único. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União com exercício no Distrito Federal e sem prejuízo das respectivas funções para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde não poderão ter assento. Artigo 19. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente. Artigo 20. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do Procurador-Geral ou de funcionários de sua secretaria, nos casos previstos na Lei Processual Civil ou Penal, e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o excipiente a provocar ou, depois de manifestada a causa, praticar ato que importe a aceitação do arguido. Artigo 21. Os tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, mandatos, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 22. Compete ao Tribunal Superior, inciso 1, processar e julgar originariamente, alínea A, o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e vice-presidência da República. Alínea B. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Alínea C. A suspeição ou impedimento aos seus membros,
ao Procurador-Geral e aos funcionários da sua Secretaria. A linha D. Os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais. A linha E. O habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais, ou ainda o habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. A linha F. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. A linha G. As impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de presidente e vice-presidente da República. A linha H. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. A linha E. As reclamações contra os seus próprios juízes que, no prazo de 30 dias a contar da conclusão, não houverem julgado os feitos a eles distribuídos. A linha J. A ação rescisória nos casos de inexigibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Inciso 2. Julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais nos termos do artigo 276, inclusive os que versarem matéria administrativa. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são irrecorríveis, salvo nos casos do artigo 281. Artigo 23. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior. Inciso 1. Elaborar o seu regimento interno. Inciso 2. Organizar a sua Secretaria e a Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei. Inciso 3. Conceder aos seus membros licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos. Inciso 4. Aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos tribunais regionais eleitorais. Inciso 5. Propor a criação de tribunal regional na sede de qualquer dos territórios. Inciso 6. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. Inciso 7. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não o tiverem sido por lei. Inciso 8. Aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. Inciso 9. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. Inciso 10. Fixar a diária do Corregedor-Geral, dos corregedores regionais e auxiliares em diligência fora da sede. Inciso 11. Enviar ao Presidente da República a lista tríplice organizada pelos Tribunais de Justiça nos termos do artigo 25. Inciso 12. Responder sobre matéria eleitoral
as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Inciso 13. Autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. Inciso 14. Requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei e suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem e para garantir a votação e a apuração. Inciso 15. Organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência. Inciso 16. Requisitar funcionários da União e do Distrito Federal, quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua secretaria. Inciso 17. Publicar um boletim eleitoral. Inciso 18. Tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Artigo 23-A. A competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do artigo 1º e no inciso 19 do caput do artigo 23 deste Código restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao Tribunal Superior Eleitoral tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Artigo 24. Compete ao Procurador-Geral, como chefe do Ministério Público Eleitoral, inciso 1, assistir às sessões do Tribunal Superior e tomar parte nas decisões. Inciso 2, exercer a ação pública e promovê-la até o final em todos os feitos de competência originária do Tribunal. Inciso 3, oficiar em todos os recursos encaminhados ao Tribunal. Inciso 4, manifestar-se por escrito ou oralmente em todos os assuntos submetidos à deliberação do Tribunal, quando solicitada sua audiência por qualquer dos juízes ou por iniciativa sua, se entender necessário. Inciso 5. Defender a jurisdição do Tribunal. Inciso 6. Representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o país. Inciso 7. Requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições. Inciso 8. Expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos tribunais regionais. Inciso 9. Acompanhar, quando solicitado, o Corregedor-Geral, pessoalmente ou por intermédio de procurador que designe, nas diligências a serem realizadas.